E aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, espero que estejam na casa de vocês. Eu estou aqui na minha casa, em Ribeirão Preto, preparando as aulinhas para vocês e a gente vai fazer assim até vai saber quando, né? Mas isso logo vai passar e a gente vai voltar a se ver logo logo, tá bom? Essa aulinha é uma aulinha da frente A, né? E depois vocês vão assistir o vídeo da frente B, tá bom? Né? Na frente A nós estamos estudando a Idade Média, estamos estudando o feudalismo, né? Já falamos das características do feudalismo, já falamos como o sistema feudal começa a entrar em decadência com o chamado renascimento comercial e urbano, a formação das cidades medievais, o surgimento da burguesia, né? E a crise do século XIV, a peste negra, né? Olha, mais uma peste, uma epidemia, né? A peste negra. Falamos da Grande Fome, falamos da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Para a gente finalizar esse assunto, para a gente finalizar essa parte de feudalismo, nós vamos ver hoje um pouco sobre a cultura medieval e um pouco sobre a igreja, o poder e a influência da Igreja Católica lá durante esse período da Idade Média, tá bom? A Igreja Católica é uma instituição que vai ser formada lá no final do Império Romano, em 391, né, o momento em que o Império Romano estava entrando em decadência, o imperador Teodósio transforma o cristianismo na religião oficial do Império. E com isso vai começar a se organizar a instituição Igreja Católica. E essa instituição ela vai ter um monopólio sobre o cristianismo. Ou seja, qualquer pessoa que fosse cristã estava submetido às ordens e às determinações da Igreja Católica. Então ela tinha um monopólio sobre o cristianismo. E essa instituição vai se fortalecer muito durante o período da Idade Média. Tá? Durante o período da Idade Média, a Igreja Católica vai se transformar na instituição mais poderosa. Ela vai ter uma influência muito grande sobre os nobres, ela vai ter uma influência muito grande sobre as pessoas, a maneira das pessoas pensarem, a maneira das pessoas agirem. Então, uma influência muito grande sobre a sociedade medieval, tá bom? A Igreja Católica, para ela se fortalecer, ela vai estabelecer alianças com os povos germânicos, aqueles povos que vão entrando no Império Romano, lembra aquilo lá? Então a Igreja começa a se aliar, inclusive muitas práticas religiosas dos povos germânicos começam a ser absorvidas pela Igreja Católica para facilitar o processo de conversão. A gente pega, por exemplo, a celebração do Natal, né? O Natal cristão, ele é inspirado em um festival dos povos germânicos, né? Que celebravam lá no dia 25 e tudo mais. Então a igreja começa a absorver, né, práticas religiosas dos povos germânicos, que eram povos politeístas, que acreditavam em vários deuses, que tinham suas partes ritualísticas. Ela vai absorvendo isso e isso vai auxiliando no processo de conversão desses povos germânicos, tá? E por conta dessas alianças, a igreja vai recebendo terra. Então, durante esse período medieval, lembra que eu falei para vocês que a principal riqueza que alguém pode ter é a terra? E quem era a maior proprietária de terras? A Igreja Católica. Então, uma instituição muito rica e muito poderosa. O Papa, o Sumo Pontífice, era uma figura muito influente, tá bom? A Igreja Católica, ela tinha os seus membros, né, o clero, dividido em dois grupos. O clero secular, secular vem de seculum, vem de atuar fora, aqueles que atuam fora da instituição, que são os padres, que são os bispos, então é o clero secular. E além disso, havia o chamado clero regular, que são os monges, aqueles que atuavam nos monastérios, que se dedicavam exclusivamente à igreja, que se dedicavam exclusivamente à religião. O cara abdicava a sua família, o cara abdicava qualquer coisa que ele tinha para se dedicar exclusivamente à igreja. Então o clero secular e o clero regular, beleza? E além disso, a Igreja Católica vai ter um controle muito grande sobre as práticas religiosas. Qualquer prática religiosa que não fosse ligado às determinações da Igreja Católica era considerado uma heresia. Heresia é aquilo que é visto como algo fora das determinações da religião oficial, da religião predominante. Então, como predominava o cristianismo, então você tinha aí, qualquer prática fora do cristianismo,
Qualquer prática fora daquilo que era determinado pela igreja era visto como uma heresia. E o que a igreja vai fazer? Vai reprimir essas heresias. A igreja vai criar o Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como a Inquisição, que era um tribunal, né, como se fosse um tribunal mesmo, um julgamento que julgava os crimes praticados por essas pessoas, as chamadas heresias. Tá? Inclusive a Igreja Católica vai praticar torturas com esses hereges, né? Os caras que praticavam essa heresia. Aqui é um exemplo de uma tortura. Colocava o cara numa roda, né? Ficava rodando esse cara e aqui embaixo tinha fogo. E aí toda vez que o cara passava aqui dava uma sapecada, né? Então eram torturas que a Igreja Católica ia fazendo contra essas heresias para mostrar que ela era a instituição dominante. Então durante praticamente todo esse período medieval, a Igreja Católica era a instituição mais rica e poderosa, tá bom? Aqui é um exemplo de um mosteiro, né, de um monastério, que era onde viviam os monges, né? Muito legal esses prédios dos mosteiros. Agora vamos falar um pouco sobre as questões culturais durante o período medieval, né? Ali predominava o chamado teocentrismo cultural. O que é o teocentrismo? Tudo gira em torno de Deus, né? E lembra que depois, mais para frente, vai surgir uma visão muito negativa sobre a Idade Média, sobre a cultura medieval, dizendo que é uma cultura mais fraca, dizendo que esse período da Idade Média é um período de trevas. Nada disso, tá, gente? Esquece essa visão aí, não se defende mais. Tá? O que predominava era o teocentrismo cultural. A igreja, né, ela era grande influente sobre o pensamento das pessoas. Os mosteiros eram o principal centro cultural da época, né, quem monopolizava a educação. As poucas pessoas que sabiam ler eram os monges. E toda a produção literária, os livros que circulavam ali, eram monopolizados pela igreja. Existiam os monges copistas, que são os monges que ficavam nas bibliotecas dos mosteiros copiando obras, né? Então tudo que era produzido de livro era monopolizado pela igreja, era controlado pela igreja, tá? A partir da Baixa Idade Média, a partir da decadência do sistema feudal, algumas alterações culturais vão acontecendo, né? A gente vai ter aí novas formas de expressão cultural. Começam a surgir as universidades, né? Então, por exemplo, olha só, aqui é a Universidade de Oxford, uma das primeiras universidades que vai surgir. Então, começam a surgir novos centros culturais, tirando um pouco da influência da Igreja Católica, né? Então, são novas expressões que vão surgindo ali. Além disso, né, vai surgir, por exemplo, novas formas de literatura, vai surgir mudanças na filosofia. Então, isso tudo são alterações que vão surgindo a partir das transformações que nós temos lá na Idade Média. Uma outra coisa que é interessante a gente destacar é a arquitetura. Nós vamos ter durante esse período medieval o predomínio de duas formas arquitetônicas, né? Quais seriam elas? Olha só, lá no começo da Idade Média, os primeiros anos, né, da Idade Média, na formação do sistema feudal, vai predominar uma arquitetura que é chamada de arquitetura românica, porque tem ainda muita influência da cultura romana. Quais são as principais características? Olha só, horizontalidade, então são prédios mais baixos, arcos redondos, né, aqui em cima, na frente também, olha só, arcos redondos, e os interiores são escuros. Então eram ambientes mais escuros, né, nessa arquitetura românica. Já a partir do século XII, com o renascimento comercial urbano, com o surgimento das cidades medievais, aí começa a ganhar destaque a arquitetura gótica, né, que é aquela arquitetura mais vertical. Então são igrejas mais altas, né, para se destacar no meio da cidade, com essas torres bem pontiagudas, né, os arcos ogivais. Então aqui você tem os arcos em formato de ogiva e não redondo, que nem era na arquitetura românica, né? Então os arcos ogivais e o interior muito iluminado, né? Você tinha grandes vitrais, o interior muito iluminado. Toma cuidado para não confundir, né, a musicalidade gótica, né? O gótico no sentido musical, que é aquela ideia mais dark, né? Aquela ideia mais negra,
achando que o interior das igrejas góticas era mais escuro. Não, pelo contrário, eram interiores mais claros. A arquitetura gótica ela queria passar essa ideia de maior luminosidade, de embelezamento dos vitrais, tá bom? Tá? Então, são características da religião durante o período medieval, a força da Igreja Católica, a influência da Igreja Católica e algumas características culturais que a gente vai ter durante esse período da Idade Média. Tá bom? Espero que tenham gostado. Assistam a aulinha da Frente B e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou!